Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Não deixem também de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho para receber em primeira mão o conteúdo do canal assim que chegar no YouTube. Também quero agradecer a todos vocês por estarem sempre comigo. Vocês são demais. Obrigada, galera. Também quero mandar um salve para o Mano Blade, que está sempre conosco aqui no canal Angel Black Contos de Terror. E agora, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje? Relato, conto ou história? Vocês decidem se acreditam ou não. Eu particularmente acredito e muito no sobrenatural, gente. Bom, a história de hoje é A Desobediência me pôs cara a cara com um lobisomem. Lembrando que os nomes já estão trocados, tá, galera? Meu nome é José Pedro. Atualmente tenho 64 anos e moro hoje em dia na cidade de Curitiba, Paraná. Mas, na ocasião do relato em questão, eu trabalhava coletando resina no interior do estado de São Paulo. Na época, eu morava com minha família em um barraquinho de madeira, eu e mais algumas famílias. A situação era mesmo difícil, sem água encanada e nem energia elétrica. Bem, isso era bem comum por lá no início dos anos 80. Todos nós que morávamos naquele conjuntinho de barracos, que nós acostumávamos chamar carinhosamente de acampamento, por causa de ficar bem no meio das plantações de pinos. O que ajudava a amenizar a situação era uma mina d'água que ficava pertinho dali. E era dessa mina que tirávamos a água para nosso consumo e para a higiene de nosso corpo e nossos utensílios de casa. Já a nossa roupa, a gente descia os finais de semana para lavar em um córrego que ficava a uns 500 metros do acampamento. As nossas noites eram clareadas por lampiões e lamparinas. E para usar o banheiro, tinha que ir na privada ou casinha. Realmente aqueles tempos eram muito difíceis. A maioria dos moradores dali, assim como eu e minha família, éramos evangélicos e sempre íamos a uma pequena igreja que ficava bem longe dali, na cidade, a mais ou menos 1 hora de caminhada, tanto para ir quanto para voltar. Mas isso não era empecilho. Todos iam conversando, sorrindo e depois dos cultos voltávamos conversando, cantando e nunca acontecia nada de anormal com a gente nos caminhos. E assim, os dias e noites se passavam normalmente, até eu começar a fazer amizade com alguns jovens da minha idade, que trabalhavam também na coleta de resina comigo, só que moravam na cidade e conheciam muitos lugares maneiros para ir final de semana. Fui me aproximando cada vez mais deles e se distanciando do grupo de pessoas evangélicas que iam em seus cultos na pequena igreja da cidade.
Ao invés disso, eu saía do trabalho e ia direto para o bar e encher a cara com meus novos amigos, jogar sinuca. E os finais de semana, eu e meus amigos íamos para os bailões dançar e beber até o dia clarear. Isso quando a gente não terminava as noitadas nos puteiros dali da região. Meu pai até me chamou para conversar sobre esse assunto, me dar alguns conselhos, mas eu não queria nem saber de conselhos de ninguém. Eu só queria mesmo era curtir a vida, pois eu tinha 23 anos e só se vive uma vez, não é mesmo? Eu e meu pai discutimos feio aquela noite e eu estava muito bravo. Ainda mais que meu pai, quando viu que aquela discussão não chegaria a lugar nenhum, me disse: "Já deu, Zé Pedro, vou orar por você." Saí bufando e disse para ele guardar as orações dele para ele mesmo, pois ele precisava delas muito mais que eu, pois ele era um velho perto da morte. Enquanto eu esbanjava juventude, força e vigor, e não ia desperdiçar de jeito nenhum a minha vida. Eu ia era viver intensamente. Ô rapazinho rebelde! Vi lágrimas nos olhos do meu pai aquele dia. Hoje isso me dói muito, mas na época não dei a mínima. E saí aquela noite. Eu não ficaria naquele barraco. Eu ia era para casa dos meus novos amigos. Eles sim me entendiam. Peguei aquela estrada de terra e segui para a cidade. Quando cheguei, fui direto para o boteco, pois eu tinha certeza que encontraria com meus amigos lá. Já entrei no bar pedindo uma pinga. Eu estava mesmo com a cabeça virada. Fiquei naquele boteco fazendo hora até meus amigos chegarem. Até vi o povo lá do meu acampamento passando em frente do bar para irem para a igreja. Meu pai até olhou para a direção de onde eu estava, mas eu virei as costas e o ignorei. Continuei com minhas pingas e esperando meus amigos. Já eram quase 9 horas da noite, quando um dos meus amigos chegou, o Olavo. Ele chegou, tomou uma pinga comigo e perguntou se eu queria ver algo realmente incrível. Eu respondi que sim, e que assim que nossos outros amigos chegassem, dava pra gente ir ver o que ele queria nos mostrar. Aí então ele franziu a testa e me disse que o que ele queria me mostrar não era para ser compartilhado com os outros amigos nossos. Ele queria mostrar só para mim, mas se eu não confiava nele o suficiente, então era para eu esquecer o que ele tinha dito para mim. Ele também falou que já que eu não confiava nele, ele ia embora. Não estava mais com vontade de ver ninguém aquela noite. Quando ele disse isso e estava indo embora, uma mistura de culpa e curiosidade tomou conta de mim. Aí eu falei para ele: tá bom, Olavo. Vamos ver então o que é tão incrível que você quer me mostrar. Começamos a andar em uma estrada de terra, adentrando nas plantações de pinos. Olhei para ele meio cabreiro e ele me disse que já estávamos chegando onde ele queria que eu fosse com ele. Depois disso, chegamos em uma clareira. Nós nos sentamos e enrolamos um paieiro cada um. Paieiro é cigarro de palha, gente.
e começamos a conversar. Olavo começou com uns papos esquisitos. Começou a me perguntar sobre canibalismo, o que eu achava, qual era a minha opinião sobre pessoas que comiam carne humana. Comecei a ficar meio assustado com aquele assunto e disse a ele que se ele não mudasse de assunto eu ia embora dali. Ele sorriu e disse que estava brincando, só queria ver se eu era mesmo medroso. Então eu comecei a rir junto com ele. Eu já estava me sentindo aliviado quando Olavo do nada parou de rir e me encarou seriamente e disse: eu já comi carne humana, Zé Pedro. E sabe de uma coisa? Eu gostaria muito de experimentar a sua carne. Eu gelei naquele momento e disse para Olavo parar de brincar com coisa séria. E se ele não parasse, eu não seria mais amigo dele. Me levantei e falei que ia embora dali naquele momento e que eu não queria mais saber de ver coisa incrível nenhuma que ele queria me mostrar. Olavo me segurou pelo braço com força e quando tentei me soltar não consegui. Olhei para ele. Ele continuava rindo e rindo freneticamente, como um louco, e os olhos dele estavam vermelhos como sangue. Vi os dentes dele, os dentes de Olavo, crescerem enquanto o rosto dele esticava para frente, como focinho de cachorro, pelos grossos e pretos, que nem arame, começaram a brotar pelo corpo dele. Os ossos dele começou a estralar e ele apertava meu pulso com muita força. Meus dedos já estavam ficando dormentes. Mas logo ele deu um grunhido e soltou o meu braço. Ele começou a exalar um fedor de carniça misturado com amônia e enxofre. Não consigo descrever ao certo o fedor que senti aquela noite, mas sei que nunca mais senti algo nem parecido com aquele cheiro por toda a minha vida. Saí correndo, enquanto aquele ser horrível, todo deformado, desengonçado, urrava, grunhia e rolava no chão. Eu comecei a perceber que quanto mais eu corria, mais eu me embrenhava no meio da plantação de pinos. Eu já não sabia mais onde eu estava. Mesmo a noite estando clara, por conta da lua cheia, todos os lados que eu corria e olhava parecia igual. Eu estava completamente perdido. O terror e o pânico tomou conta de mim. Eu já não sabia mais o que fazer. E para piorar, comecei a ouvir galhos se quebrando com os passos e barulho de um bicho enorme me perseguindo. Quando olhei para trás, vi aquela criatura horrenda de olhos vermelhos. Eu tive ali a certeza que aquele seria o momento da minha morte. O bicho saltou sobre mim e eu fechei meus olhos. Naquele momento, lembrei das palavras do meu pai. Foi quando senti algo muito pesado cair estatelado em cima de mim. Era um monstro nojento fedido. O bicho parecia estar morto. Com muito esforço, empurrei aquilo de cima de mim e vi minhas roupas encharcadas de sangue. Mas não era meu. Vi que o bicho estava ferido no peito. Quando me levantei, passei a mão em mim para ter certeza que eu também não estava ferido e não estava. Me levantei e empurrei o bicho para o lado.
vi o corpo daquilo se modificando e voltando a ser aquele que um dia julguei ser meu amigo, o traste do Olavo. Depois disso, percebi que em pé, olhando para nós dois, tinha um homem bem velho com uma zagaia. Para quem não sabe, zagaia é um punhal enorme. Então, o velho segurava uma zagaia toda ensanguentada nas mãos. O velho olhou para mim e disse para eu ir para casa e nunca mais fazer meu pai chorar, pois eu só estava vivo por causa dele, do meu pai. Eu até quis perguntar como ele sabia do meu pai, mas antes que eu abrisse a boca para fazer a pergunta, aquele velho frágil me disse com a voz forte igual a um trovão: vai para casa, garoto. Corri sem rumo, sem saber para onde estava indo, mas quando dei por mim, estava no acampamento onde morava, na porta da minha casa. Abracei meu pai, que tinha ficado acordado desde a hora que tinha chegado da igreja, me esperando. Isso mesmo, esperando eu voltar da noitada. Chorei muito e abracei meu pai muito forte. Pedi perdão, prometi que dali para frente eu nunca mais daria desgostos para ele. Ele apenas respondeu para mim: eu sei, meu filho, eu tenho certeza disso. No outro dia, ninguém trabalhou, pois os pais do Olavo estavam de luto. Teriam que enterrar o filho que, segundo a versão deles, tinha morrido de infarto fulminante enquanto dormia. O povo dali da região lamentavam um rapaz tão jovem infartar. Como aquilo era possível? Eu sabia que aquilo era uma mentira dos pais dele, mas quem acreditaria em mim, né? 13 dias depois do enterro de Olavo, perdi meu pai para uma pneumonia. Assim, eu e minha mãe viemos aqui para Curitiba, onde vivemos até os dias de hoje. Angel, disso tudo eu tirei uma lição para a vida toda: não desprezar conselhos de pai e mãe, pois eles, mesmo magoados, não deixam de nos amar e nem de orar por nós. Eu, particularmente, acredito que aquele velho homem que me salvou daquele lobisomem era um anjo que atendeu às orações do meu pai. Sim, as orações que meu pai fazia por mim. Beijos, Angel, e obrigado por contar a minha história. Meus aterrorizados, bem interessante o relato de hoje, né? Mas deixem nos comentários do vídeo o que vocês acharam da história de hoje, pois é a opinião de vocês que importa para mim, pois é para vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho com todo o carinho do mundo. Vou aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a todos os canais parceiros que ajudam muito nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Também quero agradecer a todos os meus inscritos. Vocês são a alma do canal. Muito obrigado por vocês existirem e estar sempre comigo aqui dando aquela força, galera. Vocês são demais. Peço o carinho de vocês lá na página Angel Black Contos de Terror no Facebook. Dá um pulinho lá, galera. E você?
Você mesmo, você que viveu uma experiência marcante com o sobrenatural ou ouviu histórias de alguém que passou por isso. Você também que escreve aquele conto que nos faz viajar, viver dentro da sua história, manda lá pro e-mail do canal que é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas. Mas também esse e-mail do canal estará anexado no primeiro comentário do vídeo. Galera linda do meu coração, não esqueçam de deixar o like, pois o seu like dá aquele up no canal. O seu like tem o poder de deixar o canal mais forte, galera. E compartilhe, vamos fazer o canal crescer, gente. E eu vou estar tentando melhorar cada dia mais para trazer conteúdo cada vez de mais qualidade para vocês. Como eu sempre digo, é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho. Logo começa o projeto Lendo com Angel Black, já está engatilhado, logo será realidade, meus queridos. Também, logo teremos live. Quase que eu termino sem falar para vocês da live, pra gente bater aquele papo de novo, galera, pois é muito bom estar com vocês, tá bom? Muito obrigado, tá, gente, por vocês ficarem até o final do vídeo. E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos, tá bom?